seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Jesus. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura teu nome a cantar. Escondido tu estás no verde da floresta, nas águas, no sol a brilhar, briga a brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde da floresta, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra amiga, a brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Um certo dia um homem esteve no lugar mais belo que já existiu. Coração, no falar a mais linda canção,
que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir, pra seguir. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador,
bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Eu acho que o outro está com ali. Obrigada. Meu passarinho. É tão gostoso. Boa noite a todos. Com grande alegria que recebemos vocês aqui na nossa casa. Uma quarta-feira iluminada, onde com certeza cada um saiu do seu lar já com a intenção de chegar até aqui e levar consigo algo de muito bom, algo de muito positivo. Desde que nós estávamos nos preparando para aqui chegar, a espiritualidade já está conosco, nos observando as intenções com quem a gente dirige até essa casa. Então, com certeza, nós já estamos sendo amparados, envolvidos, mas para que a gente possa, mais uma vez, conectarmos com a espiritualidade amiga, nós desejamos que todos estejam bem à vontade, seguro, do que vem buscar, porque sabemos que todas as palestras públicas, todos os estudos que a casa realiza, é sempre para que a gente possa nos melhorarmos, evoluirmos, e assim, para que a gente possa utilizar melhor a nossa encarnação. E para que a gente possa preparar esse ambiente um pouco mais, ou melhor, nós nos prepararmos mais, porque o ambiente já está preparado pela espiritualidade, eu gostaria de ler uma mensagem que ela foi psicografada aqui na nossa casa. A mensagem: valorize seu tempo.
Partindo do princípio de que somos ser espiritual e que estamos vivenciando uma experiência terrena, somos levados a meditar sobre o que estamos fazendo no tempo que dispomos. Será que estamos fazendo um bom proveito dessa preciosidade que estamos tendo, ou simplesmente o estamos deixando passar em branco? Será que não estamos vendo o tempo passar sem fazermos nada que acrescenta valores morais ao nosso espírito? Será que não estamos deixando de lado grandes oportunidades de aprendizado que só nos enriquecerão a alma? Todos os dias batem à nossa porta inúmeras oportunidades de mudança, de trabalho e de aprendizado. Não fiquem na inércia. Não somos criados para isso. O universo está constantemente em movimento. Todas as leis divinas estão permanentemente em ação. Não estamos nessa experiência terrena apenas para satisfazer as necessidades e as paixões do corpo. Tudo tem um propósito muito além, muito maior. É o propósito da nossa evolução ao qual fomos criados. Se não entendermos a esse fim, seremos penalizados por nossa própria consciência, que mais cedo ou mais tarde vai chegar à conclusão de quanto nós fomos negligentes e não fez bom uso do tempo de que dispôs. Daí, com certeza, teremos um sentimento que vai nos machucar, vai nos frustrar, que é o arrependimento. Daí não será possível fazer nada no sentido de recuperar o tempo, apenas tomar consciência da necessidade de mudanças de nossa parte. Faça sempre o melhor que possa, para que não seja alcançado pelo arrependimento. Mensagem psicografada aqui na nossa casa. E vamos convidar a todos nesse momento, para que a gente possa fazer a prece, não como um dogma da casa espírita, porque a casa espírita não tem dogmas, mas para que a gente possa nos conectarmos melhor e para poder aproveitar melhor a oportunidade daqui estarmos. Senhor Jesus, amigos espirituais, aos nossos espíritos protetores, nós queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos. Muitos dos nossos irmãos que vão passar por essa terra, por essa experiência encarnatória, e não vão poder ter a oportunidade que nós estamos tendo. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por todas essas dádivas que temos recebido na nossa vida. Mesmo os contratempos, mesmo assim, a necessidade de agradecer. Agradecer a vida, agradecer os familiares, os amigos, agradecer essa doutrina espírita que tanto nos consola e nos proporciona uma visão mais ampla para a nossa evolução. Que Jesus esteja conosco para nos ajudar na compreensão da palestra desta noite. Muito obrigado, Senhor, e que sua paz esteja com todos. Nós queremos apresentar, então, nosso amigo de longa data, que nós estamos conversando, eu não sei, já faz uns 20 anos, né, Tato? E ele vem de Bauru para nos apresentar o tema O Livro dos Espíritos em 2026. Por que está tão atual? Olha, tem coisa para a gente ver aí, né? Tato, a palavra é toda sua. Deixa eu tirar minhas coisas daqui. E eu falei que eu ia pessoal.
Viu? Olá pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado por vocês terem vindo. É uma alegria enorme estar aqui nessa casa, rever amigos. Foi a primeira casa espírita de Matão que eu fiz a palestra, realmente há bons anos atrás. E é uma alegria enorme estar aqui nessa casa, aqui lá no Nova de Caibar Schutel, essa referência ao espiritismo, essa pessoa que realmente modificou tudo que a gente conhece sobre isso. E também está aqui na presença do Orson, um grande amigo, uma referência para mim, uma pessoa que me honra de ser humilde desse jeito, de me colocar nessas posições. Meu parceiro, obrigado pela sua presença e ouvir a minha palestra. E realmente, meus amigos, quando fui convidado para fazer esse tema, nessa palestra propus isso. O que em 2026 o Livro dos Espíritos se mostra atual? Onde ele pode ser usado até hoje? É aquela questão, será que ele precisa de alguma atualização? Ou será que ele já está falando das coisas atuais até agora? E eu pensei realmente em perguntar a vocês, não vou fazer isso pessoalmente, são muitas pessoas e ficamos acanhados, mas se eu perguntasse para um de vocês, ou pedisse até para escrever num papelzinho, o que está te afligindo, qual é o seu problema de hoje, ou o que aconteceu a semana passada, ou seus projetos para o futuro imediato, tenho confiança que ninguém falaria assim, o meu problema são os extraterrestres, meu problema é a expansão do universo, é a radiação cósmica de fundo, ou os meus problemas. Não, eu acho que a gente não teria esse tipo de situação em nenhuma das respostas, mas acho que muitas das respostas seriam as mesmas, ou muito parecidas, dizendo, meu problema é meu filho, meu problema é meu casamento que não está indo bem, o problema é uma doença que apareceu para mim, para quem eu amo, o problema é meu trabalho, meu patrão, ou o trabalho que eu perdi. São coisas próximas, são coisas pequenas para os outros, grandes para nós. Se lhe perguntarem qual é a pior das doenças, pode responder sem medo, é aquela que eu tenho. A dor mais doída é aquela que eu sinto. Por exemplo, a cólica de rim diz que é uma dor muito grande. A pulpite dentária é realmente uma dor muito grande. Mas para mim ela não modificou em nada, porque eu nunca senti pulpite. Nunca senti dor de dente, então não me modificou em nada. Por mais forte que ela seja, ela foi boa ou doeu em alguém, não em mim. Por isso que o problema que você traz é essas provações diárias e corriqueiras de seres que são pequenos. Não nos coloquemos, pessoal, acima daquilo que não somos. O nosso próprio mestre já convidou ou nos orientou. Se um dia te convidarem para uma festa, senta no lugar mais simples, lá atrás, porque pode que o anfitrião diga, Orson, senta aqui na frente, por favor, quero que você sente aqui. Mas se você chegar e sentar no melhor lugar, pode que Orson, dá para você sentar um pouquinho para trás, que eu gostaria que meu pai sentasse aqui. Então se coloque na posição que somos e que é bom ter esse no coração. E isso remete aos problemas que estamos vivendo agora, hoje, diariamente. A doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, vem mostrar para a gente o quanto ele está atual, porque vai ajudar a resolver esse problema, ou vai te orientar como encarar o que é insolúvel, se for um problema que não tem como resolver agora. O Livro dos Espíritos é atual por isso, porque vai mostrar para a gente uma realidade que nenhuma outra religião, acredito que prometa com tanta honestidade como o Livro dos Espíritos. Quem vem aqui hoje pode ter certeza que não vai receber a promessa de ter as dívidas pagas, ter a casa com piscina, ter tudo que se pode, ausência de doenças, não vai ter. Você vai entender talvez como se livrar disso, mas de uma maneira correta, ou até conviver com isso de uma maneira melhor. Então as respostas que vocês dariam, com certeza, seriam pequenas provas do dia a dia. E é nisso que o Espiritismo, na minha opinião, vem ajudar. Se você ler o Evangelho de Jesus com olhos críticos, vai perceber que o Mestre se rebaixou tanto em palavras para trazer para a gente situações na hora do almoço. Ele não veio falar de coisas grandiosas para seres pequeninos. Ele veio dizer coisas pequeninas para seres grandiosos.
que somos, que vamos chegar a ser como Ele. Então, um primeiro ponto que eu quero muito chamar a atenção, e que eu acho que acontece com todos nós, é aquele coração magoado com um amigo, com um irmão, aquele coração que tem na família pessoas que, numa festa de aniversário, fica sem jeito, aquela situação, puxa, indigesta que acontece entre pessoas que encarnaram com o mesmo sobrenome, com o mesmo tipo sanguíneo. Vamos relembrar vocês o que o Livro dos Espíritas diz sobre isso. Poxa vida, eu fui nascer justo com aquela mãe, justo com aquele irmão, ou como é que meu filho começa a namorar essa pessoa? Olha só o que o Livro dos Espíritos diz na questão 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência atual que vivemos. Ou seja, Kardec já está considerando, nós vivemos muitas vidas, encarnamos ora numa situação, ora em outra, ora num país, ora num corpo assim, outro corpo assado. E se vivemos muitas vezes, então a parentela é bem maior do que a que eu tenho hoje. Não é assim? Kardec está afirmando. E os espíritos respondem, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam a existências anteriores. Daí, olha lá, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que lhe parecem estranhos. Não é claro perceber espíritos simpáticos como Orson e Nilce de mãos dadas depois de tanto tempo vendo a minha palestra? Não parece espíritos amigos que gostam disso? O Orson falou, olha, agora ela está cantando, olha que coisa linda. Não é um incômodo para ele, não foi forçado para ele falar isso. Como pode um casal assim, e como pode um casal tão diferente, que não se tolera, que não se fala mais, depois de tanto tempo junto com 3 filhos? Por que acontece isso? É provável que os espíritos ali já vêm de rixas e brigas, ou sejam muito diferentes entre si e acabam precisando experimentar. Pode que na tua casa nasceu essa pessoa que por muito tempo você está brigado com ela e que agora Deus deu uma oportunidade de usar o amor entre irmãos, de amenizar, de atenuar essa rixa de tanto tempo. A doutrina espírita está dizendo isso para a gente. Ela nunca vai dizer, ele não é espírita, ele é protestante ou católico, corta a relação com ele. Você não tem obrigação nenhuma de falar com essa pessoa, como falam da gente, como rotulam a gente. Eu, como espírita, digo, poxa vida, a gente sempre fala claramente, abertamente, que o diabo não existe, que o demônio é uma criação da cabeça de algum interesseiro. Não pode existir alguém contra Deus, nada se opõe a Deus eternamente. Uma hora ele se convence, uma hora ele modifica. Não pode que a criação de um Deus perfeito crie algo eternamente voltado ao mal. Não é lógico. Então nós abertamente em público dizemos, mas eles costumam dizer que nós fazemos pacto com esse. Que eu tenho pacto com o demônio. Que eu se manifesta uma mensagem bonita como foi lida, só pode ser o diabo. Não pode ser outra pessoa. Por quê? Porque eles não fazem diferente, são espíritos. Eu respeito a posição de cada um, mas o Frei Gilson, por exemplo, comentou, poxa, de uma maneira equivocada. É muito bonito quando ele faz as preces às 4 da manhã e junta milhões de fiéis com ele. Que ótimo! Imagina a vibração em prece do Brasil, imagina a vibração positiva que ele não causa nas preces. Olha que bacana. Mas ele chega a afirmar que uma pessoa vai no médico, não consegue a cura, vai numa outra igreja católica, pede e não consegue a cura, e foi no centro espírita e foi curado. Ele disse, ó minha irmã, o demônio também cura, viu? Poxa vida, Frei, quantos corações o senhor feriu? E se por acaso foi o demônio, esse cara é um demônio bonzinho, meu.
Não pode ser mal. Ah, mas ao aceitar a cura dele, você fez um pacto com ele. Não foi combinado isso. Se ele falasse, eu vou curar teu filho, eu venho buscar tua alma quando você morrer. Fala, não, então não precisa curar não, cara. A minha alma vale mais do que a cura física do Henrique, meu filho. Mas ele não propôs isso. Eu chego lá, peço a cura, ele não fala nada. Na imagem de uma pessoa e cura, eu aceito, é claro. Eu vou saber que é ele. Então não foi combinado nada. Como que o senhor fala que foi? O que eu estou dizendo, nossa doutrina, pessoal, é rotulada assim, mas ela nunca vai dizer, ele falou isso da gente, corta a amizade com ele. Não, eles falam, tolere. Tolere porque é teu irmão, foi colocado nessa vida, nessa situação, para você lapidar-se, para você melhorar. Por isso que para mim, o Livro dos Espíritos, 119 anos, se eu não estou muito fora, não, 169 anos, estava realmente muito fora, está atual até hoje, porque continua vendo o problema do ser humano tratado da maneira errada e nos mostrando como tem que ser encarado e tratado. A grande maioria no Evangelho segundo o Espiritismo diz, 12 espíritos vão encarnar simpáticos uns aos outros. Imagina que nós estamos no mundo espiritual e nos convocaram para o departamento da reencarnação. E eu me deparo, graças a Deus, ali com o Orso, com a Neus, me deparo com a Adri, e eles falam, a turma aqui vai encarnar praticamente no mesmo dia, alguém quer ser parente do outro, o Orso topa ser meu irmão, cara. Nós vamos se dar bem pra caramba, sempre nos demos bem, vamos embora, vamos. Ô, delícia, já está feito o time aqui, o grupo já montou, hein, pessoal? Mas vai ter mais um aí com vocês, tá? Ai, quem que é? Aquele ali, ó. Ai, cara, esse cara, de novo, não acredito. Vai ter, cara, precisa que tenha. Vocês não estão com um sentimento que não se entende, não dão tenta, vai lá de novo. Às vezes vem essa pessoa. Se vocês estão aqui, se vocês estão ouvindo, eu digo, a religião de vocês pede que vocês tolerem. Faz o que pode para vencer. Por quê? Porque vem de longa data isso, e é preciso que vocês se entendam, façam alguma coisa para seguir adiante. Na questão 205, olha o que Allan Kardec continua dizendo. A doutrina espírita amplia os deveres da fraternidade. É um dever isso aí, ela amplia esse dever. Se vocês lerem no capítulo Umbral, no nosso lar, ele diz, o Lises ao André, que o ser humano falta com o dever que ele vem, e por isso vai para o umbral. Então dá a impressão de que assim, o cara foi até bom, ele tentou fazer o que pôde, mas ele faltou com o dever dele, é um dever nosso ter a fraternidade entre irmãos. Então a doutrina espírita amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Então pode que na família tenha uma pessoa ali que foi vizinho, que foi servo, que foi rei, inimigo, escravo meu, que está magoado comigo, que eu estou magoado com ele, e não sei porquê, mas eu não vou com a cara dele. Se eu não tiver alguém para pôr pano quente, para me explicar, para me acalmar, nossa senhora, pega fogo. Eu tive um cachorro chamado Gandalf o branco, olha que legal. Ele era caramelo, porque branco não era uma cor de pele, era uma hierarquia. Gandalf o branco, e ele era um pitbull, e ele foi adestrado pelo Samuel Talon, do Tático de Bauru. E aí senta, anda junto, aquele negócio todo. Eu falei um dia, Samuel, quando que você vai ensinar ele a atacar? Quando que eu vou mandar ele morder? Falei, nunca nós vamos ensinar um pitbull a morder, porque isso aí está explodindo nele. Você vai tentar domar isso aí para sempre, até velhinho. Se alguém vier te atacar, Rogério, você não se preocupe não, ele vai te defender, você vai ter que tentar tirar ele de cima da pessoa. Então, isso, a briga, o instinto do revide é inato em nós. Se não vê alguém falar, aguenta firme, cara, deixa quieto, deixa para lá, vem conversar comigo, deixa ele quieto, não fala assim não. Se não puser pano quente, a gente inflama. Então, se alguém chegar a falar que na minha religião o demônio curou meu filho,
e alguém não fala, cara, esquece, deixa ele quieto, deixa ele para lá. Ele vai entender, vai responder na hora certa. Meu coração fica muito triste, muito envenenado. O Espiritismo pede isso para a gente. Na questão 774, a resposta ainda, diferente dos animais, é o destino do homem. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, dos instintos. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família são mais apertados, ou mais apertados tornam os primeiros, os laços sociais. O família é ainda mais apertado. Eis porque os segundos, ou seja, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Fala a verdade, não dá para vir o mundo por brotamento. Na biologia, nós aprendemos que você pode ter geração por brotamento. Tem uma planta ali, brotou. Não, na nossa relação é relação sexuada. Então eu preciso de gametas masculinos e femininos. 23 cromossomos de cada lado que me formam um novo cromossomo com 46 cromossomos. E a partir daí eu tenho um pai e uma mãe. Eu nasço num lugar onde eu sou um filho, sou um irmão. Não tem como ser diferente. É uma lei o laço de família. É assim que Deus quer que venhamos à Terra, filhos, irmãos de alguém, para que alguma coisa se cumpra, para que alguma coisa se estabeleça. Então, quis Deus que dessa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Eu espero estar tentando ajudar vocês, pessoal, para vocês ganharem mais força ao encarar os personal trainers da paciência que vocês têm na casa de vocês. Vocês têm personal trainers na academia? Que treina o glúteo, que treina o quadríceps, que treina o tríceps, o bíceps, que treina a peitoral. Nós temos os personal trainers que treinam a paciência, que treinam a tolerância, que treinam o respeito, a humildade. Nós precisamos deles. Como que eu posso chegar e me oferecer a algo melhor se eu não fui treinado para ter algo melhor? Por isso, temos convivências com esses espíritos tão diferentes uns dos outros. Na questão 114 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, os espíritos são bons ou maus por natureza, por criação de Deus, ou são eles próprios que se melhoram? Porque eu vejo, poxa vida, na minha casa, espíritos entre meus irmãos que são bons para os meus pais. Exemplo, né? Tem filho que, poxa, leva o papai lá no consultório, ajuda o papai a sentar na cadeira, tem paciência, demora a consulta, ele fica quietinho lá, ele não ralha, ele não reclama com o pai, ele é amoroso. E tem filho que não se importa. Pode perceber que se você tem vários irmãos e o papai fica doente, um deles que vai cuidar, pode saber. Os outros não vão lá. Não vai, porque não vai, porque você é o caçula, sei lá. Sobra para o caçula, parece. Mas se você... Cara, é você a bola da vez, vai, faz isso. Mas por que tem gente que também não é sempre assim, que tem irmão que colabora, que reveza as horas de sono de companhia com o papai que está doente, está hospitalizado? São os espíritos que estão se melhorando ou é Deus que criou eles assim? Porque se Deus que criasse a gente assim, pessoal, então eu não tenho que reclamar de um homem que é mau, que é infiel, que é violento, que é pedófilo. Ele é assim porque Deus o criou. Imagina que eu crio um carro para andar na estrada e eu tento andar com ele na água, ele afunda. Ele foi feito para andar na estrada. Ele não ultrapassa aquela velocidade. Ele é um carro a combustível, não adianta eu tentar conectar na tomada. Ele não é um carro elétrico. Ele foi criado, produzido assim. Isso que Kardec quer saber. Nós somos assim ou eu que também tenho a minha responsabilidade de melhorar, de amadurecer? A resposta é divina. No livro mais atual que nós temos, que completou 169 anos agora, no dia 18 de abril, são os mesmos espíritos que se melhoram e melhorando se passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Vamos ver se é verdade. Vamos imaginar que isso aqui é uma reta de evolução. Aqui é o ponto zero, aqui é o ponto máximo. Dos que nós tivemos exemplo de encarnados na Terra.
Qual é o maior exemplo que vocês me dizem de um ser que passou por aqui, que foi amoroso, inteligente, bom para a mãe, bom para o pai, fez o que pôde por tudo que é bom na humanidade? Qual é? Tem uma foto dele bem do meu lado aqui. Vamos colocar ele aqui no ponto mais alto, ó, Jesus. Eu acho que ninguém duvida que seja ele. É o ponto máximo em todos os quesitos, desde intelectual até moral. E vamos pegar então um extremo oposto. Não vamos citar nenhum nome, mas um homem sem moral, completamente desprovido de inteligência. Um homem que se diz sim, esse vai dizer não. Se esse diz não, esse diz sim. Oposto ao máximo de Jesus. Não é o demônio, porque sabemos que ele não existe, mas é um homem sem virtudes. Não vale dar nome para esse. Será que a gente consegue classificar alguém aqui no meio, ó, entre Jesus e esse? Eu digo, Orson Petra Carrara. Não, vamos, é que faz parte de um plano. O Orson aqui no meio. E eu me colocaria aqui um pouquinho atrás dele, mas também está perto. Ele é como Jesus, o Orson? Não é. Mas ele é? Também não é. Então vamos estabelecer. Isso aqui é uma regra hipotética. Vamos pôr ele aqui. Máximo, mínimo, médio. Está aqui, ó. Se foi criação de Deus, foi Deus que fez essa turminha assim. Agora, dá para colocar alguém aqui, entre o Orson e Jesus? Algum personagem que passou pela Terra? Vocês têm alguém? Ele sempre vem primeiro, Chico Xavier. Coloco ele aqui. Entre o Orson e Jesus, concordo, ele é mais do que o Orson. Fez mais, mas fez menos do que Jesus. Tá certo. Mais alguém? Kardec, claro, Kardec está aqui. Eu vou escrever aqui no vidro mesmo, peraí. Cair Barchutel, com certeza. Não precisamos ser só espírita, pessoal. Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, um hindu, uma turmaça maravilhosa. Está todo mundo aqui. Francisco de Assis, mais pertinho para lá, ó, já estou bem aqui perto daqui, chegando. Buda, quem mais? Krishna. Eurípides, cara, dá para encher. Vocês estão concordando comigo então que dá para classificar? Parece que tem cara melhores, piores e medianos ou intermedianos. Essa parte é a parte da hora do desabafo da palestra. E aqui, galera? Sogras. Aqui, ó. Cunhados. Né? Não vamos dar nome para eles, né, coitados? Mas essa turminha aqui, primos. Tudo bem. Brincadeiras à parte, nós também somos sogros e sogras, tá? Também somos. Parece que é verdade, ou pelo menos que eu observo que há uma escala, que há seres melhores. Bom, se por acaso eles são criados prontos, não há o que reclamar do irmão que é mal para o pai. Ele é criado mal. Ele foi criado assim por Deus. Se você reclamar, reclama do Criador. Se eu vou lá e uma lâmpada é criada na indústria de 100 watts, não vou reclamar que ela não pega 200 watts. Ela foi criada como 100. Como que você quer reclamar que ela não consegue produzir mais luz? Esse produz porque foi criado assim, então. E ele não tem direito de vir falar nada em cima de mim. Que conselho você vem me dar, rapaz? Você foi criado pronto, não sabe como que é duro ser o que eu sou? Mas essa não é a resposta. Cada um desses aqui está melhorando. São eles próprios que evoluem. Se o Orson está aqui ainda, é porque ele está aqui ainda. Ele não conseguiu chegar. E ele não atingiu esse nível, mas atingirá. Custe o que custar. Todos serão Cristos um dia. Todos nós chegaremos à pureza. Demore o que demorar. Pode para um ser mais rápido? Com certeza. Mas pode que todos seremos Cristos também. E ninguém retrograda, hein? Ninguém volta no caminho evolutivo. Se você tropeçou e errou muito, é porque você não tinha aprendido mesmo, não é porque você aprendeu e desaprendeu. Não há como desaprender algo que você sabe. Se eu falar uma frase para vocês em português, eu vou pedir para vocês ouvirem, mas não compreenderem. Eu vou dizer, o Orson é muito meu amigo. Vocês entenderam, não tem o que fazer. Vocês entendem em português, vocês ouviram, aprenderam a falar. Não há o que mudar. Essa evolução acontece e depende de nós. Às vezes,
uma fatia dessa vai nascer junto, ó. 3 desse grupo, paz. 3 desse grupo, paz também. Eles se entendem, se gostam, fazem as mesmas tranqueiras. Só que a hora que eu pego um de cá e um de cá, é o que dá muitas vezes o que nós estamos vivendo. E pode saber, pessoal, que muitas vezes você é o de cá, viu? Não fala, pode perceber, se você perde assim, ai, fala um problema aí da sua família, você vai estar, o meu cunhado é tal coisa, ai, a minha mãe é muito impaciente. Nunca é você, nunca somos nós. É outro problema que nós precisamos passar. Então, essa escala espírita está acontecendo e é por isso que dá tanta diferença. É por isso que um homem religioso, importante, divulgador, fala tão mal da nossa doutrina. É por isso que muitos aqui se matam por dinheiro. É por isso que um casal, enquanto é pobre, vive bem, de repente ganham na loteria e passam a se odiar, mata pai, mata mãe, para ficar com aquele dinheiro. É porque estamos aqui, ó, nesse caminho tortuoso, briguento ainda, e que o Espírito de luz vem dizer, calma pessoal, tenta passar por isso, tenta amenizar, vamos em frente, tolerem mais. Olha que coisa linda isso daqui. Às vezes a gente tem medo de perder dinheiro, o pessoal fica pobre, é difícil. Poxa, tem tantos homens maus com dinheiro, tem homem roubando dinheiro aí na política. Como pode? Pessoas passando fome, pessoas boas. Você vê a irmã Dulce, a dificuldade que aquela mulher passou. Subir aquelas favelas da Bahia ali com uma dureza de metade do pulmão não funcionava, um amor para aquelas crianças que ela... Como pode? A pergunta, por que Deus concede a uns riquezas e poder e a outros a miséria? A resposta, o que vocês acham que as outras religiões vão dizer? É porque Deus está de bem dos ricos e saudáveis. Porque não parece assim? Como estava a sua vida? Ah, minha vida era um inferno. Era só dívidas, marido com amante, doenças. Ah, e agora que você veio para a igreja? Ah, agora é carro importado, casa com piscina. As amantes morreram secas, estão tudo atrás da porta. Eu tomei Dorflex, curei da AIDS. Por quê? Porque você veio para cá, porque agora você está agradando a Deus. Agora Ele está de bem com você e está te dando as migalhas que você quer. Não é isso que a doutrina espírita fala, não. Por que Deus dá riqueza para um, pobreza para outro? Para experimentá-los de maneiras diferentes. É só para experimentar. Vocês vão ser milionários, fica tranquilo, pessoal. Não inveja a fortuna dos outros, não. Vocês vão ter a de vocês. Vocês vão ser, estou falando. É preciso que vocês sejam, para ver quanto que vocês vão enfiar o pé pelas mãos. Pede para demorar bastante, para você ganhar mais experiência. Porque a hora que for, rapaz, você vai ver. Basicamente, rapidamente. Tem cantores, atores... Geralmente cantores de rock, eles vêm para o Brasil, eles fazem exigências humilhantes para a gente. Que eu não devo falar o nome do cantor, porque alguns gostam dele, eu também gosto. Mas um deles veio para cá e falou que ele não queria que as pessoas olhassem para ele, enquanto ele andasse no saguão do hotel. Não, abaixa a cabeça, não olha para mim, não quero que... Poxa vida, isso não é um certo erro, cara? Pode olhar, eu sou um ator, eu sou famoso, eu sou cantor. Outro exigia, mas deixa para lá, senão isso abaixa o padrão. Mas, por que então que vocês vão ser ricos e vão ser pobres, e vão ser medianos, vocês vão experimentar de tudo, porque Deus vai experimentá-los, não como um pai, vamos ver agora ele passando fome, como é que ele é, não, experimentando com respeito, experimentando a experiência da vida, da existência. Deus faz isso para experimentá-los de maneiras diferentes. E além disso, sabeis que essas provas são muitas vezes escolhidas pelos próprios espíritos antes de encarnar, e que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Vocês escolheram ser quem são nesta vida. Na reencarnação, ninguém erra de endereço, diz Chico Xavier. Vocês nasceram nessas circunstâncias por escolhas,
por decisões, por acordos tomados. Só que passa para a terra, esquece o combinado, porque tem que passar pelo esquecimento do passado, porque se eu soubesse, por exemplo, o Orson está te convidando para fazer palestra lá no centro. Fala, pô, eu não quero ir lá naquele centro, nem gosto de matão, meu. Poxa, mas eu pensei tanto na bola do Orson já, nem outra vida. Poxa vida, eu devo para ele. Tá, então eu vou. Vai. Não, filho, assim não. Com esse sentimento obrigatório, você não está reconquistando nada. Não vai porque você quer ir, ou então não vai. Deseje o bem, seja bom, mesmo sem saber se deve ou não deve. E se eu não dever? Melhor, vai por crédito na tua conta. E se eu dever? Está pagando uma dívida. Então faça o bem. Deus faz isso para experimentar. É que a gente reage de maneiras muito diferentes. Tentemos agora, através desses exemplos que eu vou dar, responder às circunstâncias da vida com menos violência, com menos prepotência, com menos orgulho. É importante que a gente consiga. Olha essa história. Na sua profissão de serventuário público, Chico Xavier, certa vez, foi visitar um companheiro que residia a alguns quilômetros além de Pedro Leopoldo. O companheiro, intempestivamente, assim que Chico chega lá, o recebe com 2 pedras na mão, xinga o Chico para valer. E quando o Chico, assustado, tenta responder delicadamente qualquer coisa, Emmanuel intervém e lhe diz: então imagina que eu queria ver o Orson, vou fazer uma surpresa para o Orson. Vou lá em Matão, estou sabendo que ele está lá, vou aparecer na casa dele. Viajo, demora 2 horas e 1 minuto, Bauru aqui, 2 horas e 1 minuto. Dá no Waze, vai para saber. Da minha casa aqui 2 horas e 1 minuto. Eu chego lá, de repente o Orson sai, ele me viu, me atacou, me falou um monte de coisa, me ofendeu, me chamou de tudo. Cara, eu não sabia o que fazer. E na hora que eu fui falar alguma coisa, eu vi o Emmanuel, diz Chico. Assim foi a história. Então o Emmanuel vem e fala assim: Chico, olha só, não diga nada, exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Ele sofre do fígado e vem há dias sentindo fortes cólicas hepáticas. Não revide, essa frase é geral, não revide a insultos e exacerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que estão na alma e no seu corpo. E você, Chico, precisa limar-se, apurar-se, burilar-se, silenciando. E com um sorriso doce, o bondoso mentor rematou o assunto com esta pergunta: afinal, Chico, o que seria da pedra sem o martelo? O Chico estava se lapidando ali. Se você responde com raiva, com ódio, com revolta, não aproveitou, não saboreou aquilo lá. É claro que ninguém é para ser capacho, não é isso. É claro que você tem que saber como se comportar mediante uma situação dessa. É como Jesus mostrou para a gente, mas não é com revolta. O que ele fala? Bem-aventurados os mansos, mansuitude ele pede, porque herdarão a terra. Talvez essa mansuitude seja o fator primordial ou principal para ser habitante de um regenerador. É aquela pessoa que não reage com tanta violência e ódio a uma pessoa que está errada, com certeza, mas ele usa com menos violência. Ele é manso. Aprendei comigo que sou manso de coração, de Jesus. Aprenda comigo. Quanto que o mestre não foi insultado, violentado, mesmo fora da crucificação, antes, testado, questionado, e nunca respondeu com violência, sempre respondeu lapidando as pessoas. É que ele não precisava mais ser lapidado, mas o Emmanuel fala do Chico dessa lapidação. E se estamos falando de hierarquias, vamos ver mesmo se é verdade. Chico Xavier, tá bom, passou por essa aqui, mas teve um outro que não foi mencionado aqui, chamado Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um grande trabalhador que ficou paraplégico, ficou cego, tinha uma dor terrível no peito, punha peso no peito para poder respirar melhor, teve lá em Bauru numa cama, subiu as escadarias do SEAC numa cama, pessoal, porque os amigos o levavam, e não era uma pessoa que se acomodou e ficou lá lamentando a vida, não, trabalhou, ajudou. Uma vez foi falar com o Chico Xavier, e o Chico falou: o que você quer fazer? Procura o Roberto Carlos, ele vai no show do Roberto Carlos falar para conseguir uma verba lá e consegue, coisa linda. E essa história aconteceu assim.
O Jerônimo não parava em casa, ele ia muito também nos lugares, ele frequentava centro, ele fazia. E o Jerônimo uma vez foi ao cinema em Ituiutaba. E havia disputa para ver quem levaria o Jerônimo, porque quem carregasse a cama não pagava a entrada. É uma beleza, né, cara? Como nós somos bons, né, meu? Puxa, eu vou carregar o Jerônimo porque eu não pago entrada. Nem é meia, não pago nada. Vamos lá, vamos carregar o Jerônimo. Eu também carregaria. E óbvio que ele ainda não era cego para ir no cinema. Numa ocasião, deixaram a sua cama na entrada do corredor que ia para os sanitários, porque a sessão já tinha começado. Uma moça distraída, olhando ainda o filme, enquanto andava, tropeçou, não percebeu a cama e caiu. E nessa hora ela explodiu. Mas não é possível. Eu vou falar uma palavra que está escrita aqui no livro do gigante deitado, tá? Eu não sou favorável a usar esse tipo de termo, mas eu vou dizer que está escrito aqui. Não é possível. Aonde eu vou, lá está o aleijado. Eu vou no campo de futebol, o aleijado está lá. Eu vou na festa, o aleijado está lá. Esse aleijado me persegue. Onde eu vou, ele está. O Jerônimo pensa consigo: meu Deus, e agora? A moça está revoltada e envergonhada. O que eu vou dizer a ela? Tenho que dar uma resposta, mas não quero irritá-la ainda mais. Cara, se eu fosse o Jerônimo numa cama, eu arrebentava com essa lambisgoia, cara. Nossa, eu ia falar tudo que ela podia ouvir e processava. É porque eu estou aqui, ó. Eu me coloquei aqui, mas eu estou aqui, cara. Mas era o Jerônimo. Como que ele se comportou? Como que os que estão guiando o meu caminho falam para fazer? Bom, eu falo, eu não posso irritá-la, o que eu devo dizer? Pensa em Jesus e saiu com essa. Mas também, minha filha, você não para em casa, né? Resposta boa. A moça olhou assustada e começou a rir. E riram juntos, ficaram amigos. A palavra bem empregada, no momento exato, é capaz de desarmar a cólera em torvelinho. Faz esse teste para ver. Pede desculpa uma vez que você tropeçou no pé de alguém. Puxa, essa desculpa. E se ele engrossa e fala assim: desculpa, eu sou muito desastrado desde pequeno, não quis te machucar, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Vê se você não desarma. Mas é que o orgulho não deixa eu fazer isso, cara. Dessa turma para cá, o orgulho que rege a gente é um orgulho altíssimo. E sofrem mais, viu? Sofrem mais, não é mais gostoso. Você faz isso achando que está se dando bem, quando não está. Quando está vinculando-se ainda mais a esses laços reencarnatórios de uma encarnação inteira com uma pessoa que te tira do sério, ao passo que você poderia muito bem viver numa outra situação diferente. É a resposta dele. Mas olha só como vai ficando mais profundo, como vai ficando mais bonito. Reencarnações, problemas de família, falta de dinheiro, riqueza e pobreza, tanta coisa que me aflige. Mas em si, parece que hoje está tudo bem. Pensando aí, quando você falou, dá um exemplo para mim, eu juro que eu não pensei em nada. Não tem ninguém que estou obrigado. Tem meu emprego, mas confesso que tem uma tristeza aqui, cara. Uma mágoazinha que insiste em voltar, que não quer ir embora. Às vezes melhora um pouco, não sei de onde vem, não aconteceu nada em si. Kardec perguntou: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera das pessoas? Eu acho que todo mundo aqui tem um motivinho para ser triste, viu, pessoal? Todo mundo que está encarnado nesse planeta tem um motivo grande para ter um aborrecimento, mesmo que nem lembre muito, mesmo que já superou. Parece que vem uma informação de tristeza sem que eu tenha convidado. O Kardec perguntou, no livro mais atual que eu considero: de onde vem esse sentimento? Eles dizem: isso é fruto da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Ociosidade não é o descanso pós-trabalho. Não é aquela hora, eu tenho uma funcionária que ela vai lá em casa e ela arruma as coisas. E eu já falei, falei, Zéza, controle remoto é remoto. Ele fica longe da televisão. Quando se arrumar, deixa ele no sofá. Porque você senta lá, o controle está lá na TV, cara. Ai, que preguiça de levantar.
Isso não é ociosidade. Poxa, eu trabalhei o dia todo. Mas levanta e pega. Ou ociosidade é você levantar meio-dia, cabelo desgrenhado, não foi entregar teu currículo, não sabe o que fazer, ou está aposentado e não está viajando como o Orson faz, não está puxando rodinhas pelo aeroporto por aí na sua mala. Tá? Isso é uma válvula de entrada para esse sentimento ruim. Não dá tempo para isso, diz Allan Kardec. Ocupe-se de coisas. Se você aposentou, ótimo, não está trabalhando mais, faz alguma outra coisa. Trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, é qualquer ocupação útil. Qualquer coisa que tenha utilidade é trabalho. Não seja ocioso. O segundo, poxa, estou trabalhando, estou fazendo de tudo, cara, mas chegou uma doença, chegou uma notícia. Tenha fé. A falta de fé é um problema também, porque vai chegar coisas complicadas, inesperadas, combinadas e não lembradas do momento. Falta de fé é um dos motivos dessa tristeza. Tenha fé que Deus não te abandonou, não. Pessoal, o que vocês acham que Jesus quis dizer quando ele fala assim? Se vocês que são maus, de quem que ele está falando? De toda essa turminha aqui, ó. Todo mundo, inclusive, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Deus, que é perfeito, vai dar coisa ruim para vocês? Olha o pensamento. Qual é o pai entre aqui? E ele fala pai, você fala assim, mãe é pior ainda, hein? Vó, psh. Qual é o pai que o filho pede um pão, que ele dá uma pedra? Qual que é o pai que faz isso, cara? Qual é o pai que dá uma serpente a um filho que ele pede um peixe? Não é... Olha o quanto que Jesus está se rebaixando para falar uma coisa tão óbvia. Tem uma música do Caetano Veloso que é muito bonita, chama Um Índio. E ele fala assim, ó, e aquilo que um dia se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de ter estado tanto tempo oculto, quando terá sido o óbvio. Era óbvio, pessoal, que era isso. Era óbvio que Deus nos amava. Você acha que ele criou a troco do quê, cara? Você acha que tem cabimento um pai criar, sabendo que esse filho vai desandar e ele vai colocar numa fogueira eterna, cara? Num lugar de sofrimento que não acaba? Cara, vocês são muito criativos. Mas Deus não tem esse sentimento, não tem esse projeto no coração do nosso pai. Que nem tem coração, por sinal. Que não tem uma palavra que eu fale que se aplique ao nosso pai com coerência. Então, essa é a pergunta. Tenha fé nele. E quando eu digo fé, eu costumo atrever-me a dizer, é fé em Deus, tá? Não é no médico. Porque o médico vai tentar, mas não tem. Algumas pessoas vão no SEAC, quando o Paulo Neto ia lá fazer passe, e o palestrante fala, eu estava sentado do lado, e fazia a palestra da segunda meia hora, ele fala, se vocês tiverem uma fé inabalável, não há doença sem cura. Eu digo, sim. Não é a fé que determina isso, cara. Não é a tua decisão. A fé não é uma força motriz para atender os teus caprichos, porque muitas coisas que você pode, não pode querer. A fé é uma força que te dá a oportunidade de receber a graça se Deus fala, beleza. Quando Jesus fala, a tua fé te salvou, é porque a fé do hebraico vem de emuná, que vem de emunê, que significa exercício. Está no livro do Severino Celestino, ele explicou isso. Ou seja, eu sangro faz 12 anos, cara. Não há mais médico que me ajude. Mas eu ouvi dizer que tem um rapaz aí que está curando as pessoas. Cara, eu estou com tanta fraqueza, mas eu vou lá assim mesmo, cara. Eu vou lá atrás dele. Eu vou. Isso. A fé dessa moça a fez levantar da cama e ir lá encontrar com Jesus. Lá ela se propõe a cura. Pai, a minha parte foi feita. Tem como o senhor me curar? O centurião, mestre, estou aqui. Tem um servo lá em casa, gente fina, trabalhou muito, mas está doente, não quer sarar. O senhor não pode ajudar? Vamos lá. Não precisa nem o senhor ir, que não sou digno que o senhor entre lá. Mas o senhor fala daí, ele cura lá. É essa força que é a fé. Mas ele vai propor a cura. Se vocês pensarem assim, não há decepção. Porque o filhinho morreu de câncer. Sim, Deus me traiu. Não, por que traiu?
Da onde você tirou que ele traiu? E quando morre um filho, quando acontece uma coisa, não é que Deus quer que você fique triste. Não é isso. Deus quer que você supere aquilo e fique feliz. Ele quer te ensinar alguma coisa numa coisa difícil, porque você já é um daqueles filhos que não é mais café com leite, já consegue suportar uma carga mais pesada para aprender alguma coisa. Pode ter certeza. Não há fardo maior do que o ombro e não há nada que ele te ofereça que você não possa suportar. Confie, então. Ociosidade, não fique parado não seja uma pessoa parada. Fé em Deus. E terceiro, saciedade. É mais fácil você se alegrar com um presente que você ganha só no aniversário, do que se você ganha todo dia um presente e no dia do aniversário você ganha aquele presente. Você está saciado, cara, você está empapuçado. Vai numa festa para você ver e dá um brigadeiro para o moleque que já comeu 50 brigadeiros. Ele fala, não quero, quer o bolo? Não quero comer nada. Dá um para um menino que não come faz muito tempo. Então eu vou passar fome. Não é isso. É não alucinar, cara, em todas as viciações. Eu vim ao mundo para que tenham vida em abundância. O que é isso? Eu vou beber todas? Eu vou comer a pizza inteira? Não, rapaz, tenha modos, preserve sua saúde, tenha equilíbrio. Isso te impede de ser um ser que tenha saciedade, nada mais chegar. Se você evitar esses 3 pontos, não vai ter esses desgostos da vida. E olha só que coisa linda, pessoal. Ele perguntou: pode o homem desfrutar de completa felicidade na terra? Não pode. Puxa, eu gostaria tanto que a resposta fosse pode, mas não pode, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, e tanto uma quanto a outra, dureza, viu? Puta, uma prova de uma doença, uma prova de uma dificuldade, uma prova de uma dor que eu vou carregar, uma prova de uma angústia. Nossa, é dureza, cara. Uma prova de uma encarnação. É tão difícil ser quem eu sou. Só você sabe a dor e a delícia de ser quem você é. É uma prova ou uma expiação. Qual é a diferença? Prova é tudo que você experimentar. Expiação é a consequência de um erro. Se você deitou muito no sol sem protetor, você vai expiar à noite. Não tem erro, é lei. E a prova? A prova é aquilo que eu poderia experimentar tal coisa? Pode, é uma prova. Ela quer explicar claramente. Prova é todas as experiências. Então, nem toda prova é expiação, nem toda. Toda expiação é uma prova? Toda expiação serve como uma prova. Mas não é uma é grande e outra é pequena. Não é erro falar. Então uma unha encravada é uma prova, uma paraplegia é uma expiação. Não, nada a ver. Pode ser o contrário, depende do nível espiritual. O Chico carregou provas muito maiores que as minhas expiações. Eu não consigo suportar o que o Chico passou e ainda assim trabalhar. E ele tinha muito menos obrigações de doenças e problemas que eu. Ele perde as provas para mantê-lo na linha. Allan Kardec, o próprio Richard Simonetti falou isso uma vez para mim. Então ele diz isso, que na Terra não dá, porque a vida foi nos dada como prova ou expiação. Do homem, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto for possível na Terra. Sócrates, o grande filósofo, falava que o prazer é atenuar o desconforto de existir. Se vocês quiserem dar um exemplo, pensar num exemplo de uma coisa que vocês gostam de fazer, pode ver, eles têm razão, é suavizar o mal. Eu gosto de comer uma comida bem gostosa, para atenuar a tua fome. Eu pular numa piscina, para atenuar o calor. Quando eu entro de férias, para atenuar o cansaço do trabalho. Não tem uma felicidade legítima, sem resíduo, limpa, não, é tudo por consequência de atenuação do desconforto de existir. Isso está na Apologia de Sócrates. Ele estava amarrado para ser forçado a beber a cicuta, aí soltam ele, minutos antes dele beber, e ele comenta assim: nossa, que coisa impressionante, como a dor está diretamente ligada ao prazer. Ou seja, eu estou sentindo essa alegria de soltar porque estava preso. Então, eu percebo a alegria com o desconforto da tristeza, quando ela vai embora. Depende de nós atenuar isso, diz o Livro dos Espíritos, e é possível. Olha que coisa mais maravilhosa. Essa pergunta é linda, e nós já estamos para finalizar, meus amados. Concebe-se que o homem, Kardec fala, só será feliz na Terra
quando a humanidade estiver transformada. Realmente deu para ver, a humanidade não é um lugar bom para ser feliz, é prova e expiação, ninguém é missionário aqui, e mesmo que fosse missionário vai pagar um preço caro, como qualquer um dessa turminha aqui veio como missionário, passou, inclusive o líder. Mas ele fala, enquanto isso não acontece, enquanto a humanidade ainda está assim, o homem pode ter uma felicidade relativa? Pode ser mais ou menos? Pode. O homem, quase sempre, é o artífice da própria infelicidade. Eu lamento dizer, mas tudo que vocês estão passando, os laços de família, as pobrezas, as misérias, as riquezas desgovernadas, são vocês mesmos que plantaram, vocês que quiseram, vocês que escolheram. Dava muito bem para ser assim e viver feliz, atenuar muito bem. Então ele fala, o homem é o artífice da própria infelicidade, mas se praticar a lei de Deus, de muitos males se furtará e poderá desfrutar de toda a felicidade que o planeta tem para oferecer. E é bem grande, viu pessoal? Eu já vi gente muito feliz aqui na minha vida, já vi gente muito pobre, recurso financeiro, mas com uma felicidade. Eu digo a vocês de coração, sou dentista, tem gente que chega no meu consultório com dor, com um pulpite, mas parece que não está sofrendo, não maltratou a funcionária, não reclamou dos 15 minutos de atraso, entrou lá alegre e feliz e reclamou de uma pulpite. E tem menino que vai lá para o papai ver se precisa usar aparelho, debaixo de um sofrimento, cara. O moleque não quer ir, está revoltado, aponta e fala, você não está fazendo nenhum favor para mim de estar aqui não, viu? Não pensa que você está fazendo um favor, vou fazer um favor para o dentista do meu pai. Não, não está. Se você quiser ir embora, pode ir, eu também não quero te atender assim. O seu pai tem um problema que ele quer te ajudar, ele vai te pagar. Agora, se você não quiser tratar, não precisa. E saiba, amigão, que tem 2 problemas no mundo, o meu problema e o seu problema. Esse do teu dente é teu problema. Pode ir embora com ele, que para mim, fico livre. Porque parece que ele está achando, cara, que ele está sendo um favor para a humanidade estar ali. Que o pai dele quer melhorar o dente dele, que não tem a dor que ele tenha, que não tem que buscar implante porque o pai e o vô já tudo dentadura e ele já não precisa mais. Não, debaixo de um sofrimento. Ele vive nesse sofrimento. O homem é o artífice da própria infelicidade, mas se praticar a lei de Deus, de muitos males se furtará. Richard Simonetti contou numa palestra, Orson, lá em Bauru, essa história lindíssima, que o Chico Xavier estava assim como vocês, um dia, às vezes trabalhando, às vezes vendo televisão, o que era raríssimo, passar tempo com qualquer coisa, e ele começa a se entristecer, cara. Começa a sentir uma mágoa repentina, o Emmanuel percebe, médium e espírito percebem-se, quem é médium sabe como que as sensações do espírito, boa ou mal, dependendo do espírito, ele fala, Chico, o que foi? O que está acontecendo? Está ficando triste, irmão? Do nada? Não recebeu um telefonema, não viu uma notícia, não aconteceu nada? Está caindo o nível de felicidade? E o Chico, com sua bondade, fala, é verdade, mano. Eu não sei o que acontece comigo, às vezes está tudo bem, não lembro de nada, não acontece nada, e a minha felicidade começa a cair, como uma chaleira que está esfriando porque desligou do fogo. Olha o que o Emmanuel fala. Tudo bem, irmão, isso é normal num planeta de provas e expiações. Bem-vindos, meus queridos, encarnados, é normal sentir essa tristeza, é normal lamentar, é um planeta de provas e expiações o nosso, mas não acaba aqui. Mas faz o seguinte, Chico, fecha o caderno, meu irmão, agora, guarda o lápis, vai para o seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Abre a comporta de lágrimas do seu coração, Chico. Reza, chora, abre para o nosso Pai, mas depois lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão, porque o coração é seu, Chico, mas o rosto é dos outros. A senhora também não para em casa, minha irmã? Meu irmão, desculpa, eu vou ficar quieto, eu não sabia que eu cheguei numa hora errada, eu vou voltar para Bauru, depois eu volto. Um dia, se conseguimos ser como ele, vamos fazer isso. Vamos lapidar o próprio espírito, criar a própria felicidade, porque é óbvio que se eu sou o artífice da minha infelicidade,
Eu sou o artífice da minha felicidade. Eu crio a minha alegria, eu crio a minha felicidade, eu crio esse momento. Eu lembrei agora, é muito legal, já contei isso nas últimas 20 palestras, mas vai dar muito certo, acho que vocês não ouviram. Sabe o papagaio de casa, aquele verdinho? Na verdade não pode ter em casa, né? Esse papagaio, a mesma espécie, ele está no Brasil hoje vivendo em 4 situações diferentes. O papagaio da selva, que é o habitat natural dele. O papagaio que foi fruto de tráfico, ele foi capturado na selva, foi tentado no aeroporto, capturaram o papagaio, ele está num lugar chamado Setas, que prendeu o papagaio e está lá, até ser encaminhado para alguma coisa, voltar para a selva, sei lá. O papagaio do zoológico e o papagaio da vovó. O domesticado, ele filho da puta! Esse papagaio. Esses 4 tipos de situações do mesmo papagaio, da mesma espécie. 2 pesquisadores da Unesp perceberam que as fezes dos papagaios dá para analisar o cortisol. Cortisol é um hormônio que nós produzimos também, que é o hormônio do estresse. Se você for um dia tirar sangue, você tem que chegar a esperar um pouco lá, ficar um pouquinho calmo, o cortisolzinho dar uma baixada, aí você mede. Se o cortisol estiver muito alto, o médico vai ficar preocupado, vai ver o que está acontecendo. Qual é o problema? Vamos baixar isso aí, porque prejudica. Tem que ter um pouco, mas não muito. E percebeu que os 4 tipos da mesma espécie de papagaio, mas diferentes situações, tinham cortisóis muito diferentes um grupo do outro. Eu pergunto a vocês, qual papagaio, repito, o da selva, o habitat natural dele, o do grupo dos setas, do tráfico, do zoológico ou o papagaio da vovó, que estava com cortisol na tampa, mais estourado que tinha? Qual dos 4? Selva, da vovó, o mais estourado. E tinha um outro grupo que eu estava baixinho, tranquilaço. O papagaio mais estressado era o papagaio da selva. Por quê? Porque tem que fugir de predador, tem que comer, buscar alimento. Ele está dançando para a fêmea, para que ele vem um outro maior, bica ele, pega a fêmea dele. Aquela dor no coração que as mulheres causam em nós homens, que eles fazem. E o papagaio mais sossegado? O da vovó, cara. O da vovó, o papagaio está tranquilaço, comidinha na hora certa, aguinha, cantinho dele. Ele toca o terror, ele bica o gato, ele fala palavrão, a pupila dele dilata, ele joga a coisa no chão que acabou de limpar. Não está preocupado. A pergunta, que tipo de papagaio que vocês são? Da onde vocês são? Vocês são papagaios da selva. Eu estou vendo um papagaio da vovó deitadinho no colo aqui, ó, com a chupetinha na boca. Esse é o papagaio da vovó. Ele está com cortisol baixo. E por que é assim com nós, mamíferos, com os papagaios, que são aves, com as vaquinhas, com os leões, com todo mundo? Por quê? Porque nós estamos lapidando o espírito. Deus quer que seja assim. É preciso passar por isso para sair daqui melhores. Esse é o processo de lapidação natural até chegar numa condição que eu não preciso mais nem encarnar, como esse líder aqui não precisa. Mas leva um tempo e esse exercício é constante, é importante demais. Meus amados, só para vocês levarem para casa essa mensagem, em favor da alegria, capítulo 31 do livro de Esperança, o Emmanuel fala assim, ó, muito grande é no mundo o cortejo das moléstias, das doenças, que infelicitam as criaturas. No entanto, ainda maior é o fardo de culpas que lhes pesa nos ombros. Tem tanta doença, não tem? E é menor do que a culpa que vocês carregam. Que não está ligado uma coisa com outra. Poderia ter doença e não ter a culpa. Como pode ter dor e não ter sofrimento. Como pode ter sofrimento e não ter dor. O Emmanuel repete no segundo parágrafo, onde há sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Nossa, é como você vai... Meu Deus, cara, olha o sofrimento dessa turma, como é dolorido, como vocês sabem sofrer, como vocês absorvem, nós, né? Numa situação
que realmente é uma prova e expiação, mas não precisava ser tão pesado assim. Dava para ser melhor. Por quê? Porque espíritos que passaram por aqui provaram que é possível. Porque viram como se reage no cinema com um amigo que maltrata. E aqui vamos embora. Só dizer essa partezinha aqui, pessoal. E até faço uma referência ao Orson, um grande escritor. Havia em Belo Horizonte uma livraria de livros espíritas, onde um tal de Aloísio morava lá. E ele vendia livros espíritas. E ele tinha muito sonho em conhecer pessoalmente o Chico Xavier. E não sabia quem era. Não tinha televisão, não tinha rede social, não sabia quem era o rosto do Chico. Ele já tinha lido as obras do Emmanuel, Neio Lúcio, Humberto de Campos, André Luiz. O cara adorava. E sempre que falava, poxa, Orson, o dia que você vier aqui, você conhece o Chico? Poxa, me apresenta o Chico, traz ele em Belo Horizonte, por favor. E ia outro, ele pedia, e outro, ele pedia. Até que um dia o Chico estava em Belo Horizonte e o amigo falou, Chico, eu sei que você está cansado, que você está quase indo, mas acontece assim, de um cara sempre pedir o Aloísio para te conhecer, você não poderia fazer esse favor de ir lá? Puxa, filho, mas é que vai me tomar tanto tempo, mas só um pouquinho, Chico, por favor. Então vamos lá, tá bom, vamos lá. E o Chico vai à loja. Chega nessa livraria de livros espíritas, o rapaz vai entrando na frente, já vai entrando na frente, e isso está no Lindos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama. Ele vai entrando, fala, caramba, cadê o Aloísio? Ah, o Aloísio, vem cá, Aloísio. Você não queria conhecer o Chico Xavier? Claro, eu sempre quis. Põe de camisa verde, ó. Aqui está ele, cara. O Aloísio chega. Esse aí? Quem dera esse aí fosse o Chico Xavier. Quem dera você fosse o Chico Xavier. O que você faria, Orson? Você é um grande escritor, fez o que fez, comeu o pão que o diabo amassou com o pé, como o Chico comeu, fez tudo aquilo, está fazendo um favor, está cansado, chega lá e pela tua aparência, cara, um babaca desse jeito igual a Aloísio, fala, quem dera esse aí fosse o Chico Xavier. Bom, o Orson não quis responder porque ele é gente boa, mas se eu fosse o Chico, eu falo, cara, nunca mais você vende um livro espírita, seu filho da mãe, vou fechar essa espelunca aqui. Mas é que eu estou aqui, cara, praticamente, de mão dada com aquele primeiro. Vocês sabem o que o Chico fez, cara? É verdade, Aloísio. Quem dera eu fosse o Chico Xavier. Quem dera eu fosse ele. Até logo. Foi embora. Isso foi em 1969. E em 1971, o Aloísio liga a televisão, TV Tupi, Chico Xavier no Pinga Fogo. Amor, era ele. Esse homem foi na livraria, era o Chico. Pronto. O Chico ensinou uma lição a ele. Você está criando, Aloísio, ideias, aparências na sua cabeça que atrapalham a vida boa que você poderia ter. Eu estava na tua livraria, eu poderia ter ficado lá, te dado um abraço, conversado um pouco. Você não quis, eu fui embora. Não desperdicemos, pessoal, as oportunidades que Deus coloca na nossa frente por causa do nosso orgulho, de achar que a vida devia ser de um jeito, quando ela não é desse jeito. Quando o próprio Cristo fala, Pai, puxa, eu gostaria tanto que fosse assim, mas se não der, faz tua vontade, não faz a minha. Cara, se o Cristo quer o Cristo, pede uma coisa dessa, quem somos nós para impor qualquer coisa? A gente nem sabe o que está pedindo, nem sabe o que está falando, nem sabe que consequência vai dar isso. E portanto, pessoal, eu repito, se eu pegasse aqui dentro as duas pessoas mais diferentes que podem ter, um homem alto, uma mulher baixinha, um homem branco, uma mulher indígena, um homossexual, um heterossexual, um rico, um pobre, um estrangeiro, um brasileiro, um astronauta, um mergulhador, todas as diferenças, um católico e um ateu, todas as diferenças possíveis que possam haver entre dois seres humanos, ou pegasse um saquinho com todos os desejos que vocês têm, tudo que vocês quiseram, colocaram lá, e eu lesse tudo aquilo e eu não sei, cada um quer uma coisa, Senhor. O que eles estão pedindo, meu Pai? Eles falam, eles querem a mesma coisa. Todos eles, por mais diferentes que sejam,
eles querem ser felizes. Ninguém faz o que faz para ser infeliz, pessoal. Você não viaja na companhia de uma pessoa porque você quer ser infeliz. Você não planeja um estudo porque você quer ser infeliz. Você não escolhe uma coisa, você não faz aquilo porque você quer ser infeliz. Tudo o que você faz é querendo ser feliz. E a felicidade é um caminho. É esse caminho aqui, ó, trilhado até chegar lá. E que para vencer isso tem que lapidar o próprio espírito, lapidar a si mesmo, para que um dia, ao voltarmos para o mundo espiritual, estejamos melhores, mais iluminados, mais virtuosos. E por isso, eu imagino que Maria Dolores tenha dito isso para a gente. Antes de encarnar, eu acho que a gente fez esse combinado com a gente mesmo e com Deus, dizendo: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulos dos céus, guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e eu estiver entre os homens, os meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, pois no desejo de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu esteja contigo onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem, e se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie, ajude-me a estender as próprias mãos para os cravos da incompreensão que me rodeie entre bênçãos de fé e preces de perdão. Mas não consintas, mestre, que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro um dia a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que um dia eu também traga as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier. Meus amados, vai chegar o dia que depois de uma palestra, vocês vão voltar para casa e não vai ter ninguém sofrendo lá. Não vai ter falta de dinheiro e nem angústias, mas esse dia não é hoje. Hoje teremos aflições. E em João, no capítulo 17, ele falou: no mundo tereis aflições. Ponto final. Não é se forem maus, tereis aflições se forem egoístas, tereis aflições se forem espíritas. Não, no mundo tereis aflições, todos vocês. Acabou por aí? Não, mas façam como eu, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, mesmo depois de tudo isso, se ele fala que é para ter bom ânimo, é porque é possível ter bom ânimo. Muita felicidade a todos, que Jesus abençoe. Obrigado, pessoal. São bondosos aqui. Ah. Pode levar, né? Claro. Que maravilha, né? Não temos palavras, viu, Tato, para agradecer
tantos ensinamentos, tantas reflexões. E ainda para quem duvida, né, que o Livro dos Espíritos não é atual, chega em casa e vai ler, vai estudar, não é verdade? Muito bem. Nós queríamos, antes de encerrar, falar sobre o Espírita em Ação, que vai acontecer agora no dia 23 de maio, na Sorema. É um trabalho que o Centro Espírita Alvorada Nova realiza, e nós estamos proporcionando, né, esses recados para que as pessoas que queiram e estão interessados. É um trabalho que vai ser num sábado, começa às 8 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, e com um horário de intervalo para o almoço. O Espírita em Ação, o tema dessa campanha que eles estão fazendo, pela caridade, paz e união, tá? Aí nós teremos vários palestrantes, né, nesse dia, fazendo palestras, mesa redonda, um trabalho, o Adeilson Sala, a Natasha Mechna, Andréia Cândido dos Reis, Pablo Barcelos, Quinca Veloso e o Wellington Melo. Estarão conosco para essa atividade do dia 23, Espírita em Ação. Quem estiver interessado, nós temos aqui uma lista, tem um site para fazer as inscrições, mas tem aquela taxinha do site, então fazendo na Casa Espírita não é necessário. A inscrição é apenas R$15, e no dia levar 1 quilo de alimento e 1 litro de leite para as instituições, ok? Lembrando também que a nossa casa, todas as segundas-feiras, temos a evangelização infantil, né? Infanto-juvenil, e estão todos convidados, quem quiser trazer seus filhos, para que possam, desde cedo, já estar ingressando nesse trabalho de harmonização, né, consigo, conhecer um pouquinho mais sobre a nossa vida, a nossa realidade. Nós temos também um livro para ser sorteado. Todas as semanas a gente faz esse sorteio. Tato, fala um número de 1 a 75. 76, você sabe o quê? 70, né? 70. Quem está com o número 70? Tá bom. Então, vem buscar. O livro nos convida à reflexão também. Se sabemos, por que não fazemos? Né? É o que a gente está agora vendo nessa palestra. Nossa, no meu peguei 69, falei, o seu 70 é dele, né? Obrigada. Dá entrega para ele. Boa leitura, viu? Então, nós convidamos agora os passistas para adentrar a sala de passe, que, continuando o nosso trabalho, nós teremos o passe logo após. Então, para que a gente possa finalizar a nossa atividade, e dando só continuação depois do passe, nós convidamos a fazermos nesse instante o agradecimento. Claro que depois desse banquete de luz, de orientações, de reflexão, nada mais justo do que poder agradecer as oportunidades tão benditas. Que a partir deste momento possamos tranquilizar o nosso coração, trazer em nossa mente
a figura doce de Jesus. Aquele que já está no topo da sua jornada, aquele que passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, aquele que já chegou na evolução máxima, é aquele Jesus que nós queremos trazer nesse momento e agradecer do fundo do coração essas oportunidades benditas. Que Jesus, através dos seus mensageiros de luz, derrame sobre todos nós as suas bênçãos de paz, de equilíbrio, de bom ânimo, para que a gente possa também vencer as dificuldades da vida. Que neste momento, Senhor, possamos recordar dos nossos familiares, aquele em que o nosso amigo Tato estava falando desde o início, aquele familiar difícil, que possamos vibrar por eles, aquele amigo que também é difícil, que a gente tem que conviver, aquelas pessoas que aparecem na nossa vida e muitas vezes nós precisamos ter a paciência. Que Jesus nos fortaleça nesse sentido, fazendo com que nós possamos vencer essas aflições. Vibremos por Ele, para os nossos amigos, inimigos, para os nossos familiares. Vibremos para aqueles que não puderam comparecer nesta noite, por estarem acamados. Que Jesus, no seu amor infinito, esteja presente no coração de cada um. E assim sendo, Senhor, nós, mais uma vez, agradecemos essas dádivas e que seja feita sempre a Tua vontade. Uma boa noite a todos. E quem então, ainda depois de tudo isso, necessitado do tomar o passe, por favor, possa dirigir até a frente, tá? Muito bom, boa noite a todos. E muito obrigado.